Bem, pessoal, dando continuidade às aplicações da lei de Newton, a gente vai agora tratar com a força no movimento circular uniforme, né? Em um movimento circular uniforme, tanto a aceleração como a força resultante são orientadas para o centro do ciclo, ou seja, você tem a atuação de uma força resultante em todos os pontos da sua trajetória, a resultante dessa força aponta para o centro e isso garante uma aceleração radial que mantém a partícula em movimento circular uniforme, ou seja, um movimento cuja velocidade, o módulo da velocidade se mantém constante, onde só há variação da direção da velocidade, né? Então, nesse movimento circular uniforme, o modo da aceleração de um objeto em movimento circular é a aceleração radial, ela só tem a parte radial, não tem parte tangencial, como a gente já viu. V ao quadrado é a velocidade do objeto, né? E dividido pelo raio da trajetória circular do objeto. Você também pode expressar essa aceleração radial em termos do período, sabendo que o período de uma trajetória em movimento circular uniforme é 2πr, que é a variação em um ciclo completo, que é 2πr, que é o perímetro da circunferência, dividido pelo valor da velocidade. Isso é exatamente o período, o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa, certo? Então, você substituindo V por 2πr sobre t ao quadrado, dá 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado. Ou seja, você vai ter o módulo da aceleração radial em termos do raio da trajetória e do período do movimento, certo? Não esqueça que no movimento circular uniforme a gente só tem aceleração radial. Então, o movimento circular uniforme ele está de acordo com as leis de Newton, porque em se tratando de força, tem que respeitar as três leis de Newton, né? Tem de acordo com as leis de Newton. Então, no caso de um movimento circular uniforme, você tem uma partícula girando num círculo, presa por um fio, que é quem garante, né, essa força de tração garante que essa partícula vai ficar girando em torno de um centro. Você tem essa força centrífuga, né, apontando para o centro, centrípeta, tá certo? E aí você, no momento que esse fio se rompe, né, você não tem mais essa força atuando e pela primeira lei de Newton a partícula vai seguir o seu movimento, que é sair numa tangente em relação à trajetória que ela estava descrevendo, né? Então, você vê que por esse diagrama que, de fato, o movimento circular uniforme e a força que atua no movimento circular uniforme estão em acordo com as leis de Newton, tá certo? No diagrama de corpo livre, né, que você vai representar partículas, já que ela está em movimento circular, tem que ter uma força apontando para o centro que gera uma aceleração radial. Cuidado para quando você escrever o diagrama de corpo livre, você não colocar a aceleração como sendo uma força, né, que está atuando no sistema. O corpo tem uma aceleração, mas não é a força. No diagrama de corpo livre, essa aceleração não entra no diagrama. Você tem que colocar ela aqui, porque você de fato tem uma aceleração, mas no diagrama você só precisa colocar as suas forças. Então, agora que a gente tem uma aplicação, né, que é considera um trenó, que esse movimento circular, que move em movimento circular uniforme, ele está preso a um fio e isso garante uma força apontando para o centro que mantém o trenó girando numa trajetória de raio R. Então, se eu fizer o diagrama de corpo livre, na direção Y eu tenho normal e peso, então o somatório das forças em Y é zero, a normal é igual ao peso, e em X eu tenho o quê? Uma força F que me dá massa vezes a aceleração radial. Por quê? Porque esse corpo está girando no movimento circular uniforme, então tem que ter uma aceleração radial. Quem é essa força Fx? É a força da corda, a tensão na corda, que está garantindo que ele gire aqui. Isso é massa vezes a aceleração centrífuga, mv2 sobre r. A aceleração radial é 4π2r sobre t, a aceleração radial dá 1,37 m/s, você utilizando esses dados para o seu problema, massa de 25 kg, raio de 5 metros e o período de 5 RPM, 5 rotações por minuto, tá certo? A velocidade dá 2πr sobre t, que dá 2,62 m/s, e a força, massa de aceleração radial, dá 34,3 newton. Então, são os parâmetros, esses são os parâmetros do problema e esses são os resultados esperados para esse problema. Um outro caso de movimento circular é o pêndulo cônico, né? Que é uma massa, trata-se de uma massa presa a um fio de comprimento L,
que no lugar de oscilar, o peso se move com um círculo horizontal com velocidade escalar constante e o fio faz um ângulo beta constante com a direção vertical. Esse sistema é chamado de pêndulo cônico. Ele é um pêndulo cônico porque o movimento desse fio aqui gera a figura de um cônico. Então, determine a força na tração do fio, força de tração no fio, Ft, e o período de revolução T para esse pêndulo, né? Então, diagrama de corpo livre atuando na partícula, né? Eu tenho aqui o fio, então a força de tração está ao longo desse ângulo aqui, isso aqui é beta, oposto pelo inverso, esse beta é igual a esse, né? Alternos internos, né? Então você tem aqui Ft cosseno θ, né? Cateto adjacente, e Ft seno θ, cateto oposto, né? Então, no diagrama de corpo livre em Y, Ft cosseno beta igual a mg, está aqui, né? Ft cosseno θ menos mg igual a zero. E na direção x, tem essa componente aqui, Ft seno beta, que é responsável pela massa de aceleração centrípeta, né? Então, Ft seno beta é mv2 sobre r. Dessas duas aqui eu já encontro quem é a força de tração, mg sobre cosseno beta. Mas se eu dividir uma pela outra, né? Ft cosseno mg Ft seno dividido por Ft cosseno está aqui, mv2 sobre r dividido por mg, eu tenho que tangente de beta é v2 sobre gr. Usando a relação da aceleração radial, que é v2 sobre r, né? Então isso aqui fica a radial, a tangente de beta radial sobre g. Se você olhar cuidadosamente para a figura, você vai identificar aqui um triângulo retângulo, e esse cateto aqui, que é o raio, ele é exatamente L seno beta, né? Então, a gente pode expressar a aceleração radial, 4π2RE, em termos dos parâmetros do problema, né? Que é a inclinação do fio, o pêndulo depende essencialmente qual é a inclinação que você está utilizando, porque isso vai gerar uma força apontando para o centro que depende dessa inclinação, tá certo? Então, a aceleração radial vai ser 4π ao quadrado R, que é L seno beta dividido por T2, tá certo? Tangente de beta é A radial sobre G, a radial é isso aqui, tá aqui, eu substituo dividido por G, e eu acabo encontrando, né, que tangente é seno sobre cosseno, que o período é 2π raiz de L cosseno de beta sobre G. Perceba que o período do pêndulo cônico depende exclusivamente de L, do ângulo beta e do ambiente onde ele está, ou seja, qual é a aceleração que ele está sujeito. Perceba que se você alterar a aceleração que ele está sujeito, no caso aqui, se estiver em repouso e tudo, é a gravidade. Se for para outro planeta, vai ser a aceleração gravitacional nesse planeta. E se ele estiver subindo no elevador ou descendo no elevador, você tem que alterar esse valor de G, né? A gente viu lá que tem a questão do peso aparente, né? Então vai alterar o período, né? Se você fizer um experimento, colocar um pêndulo para oscilar, pêndulo cônico, num elevador que sobe acelerado ou que desce acelerado, os períodos vão depender do valor dessa aceleração. Então vão ter períodos diferentes, tá certo? É um experimento interessante esse.